E nesse rolo, ele assinou o decreto de autorizar a transferência dos capelinos para cá. Só que o Conselho da Terra tinha autorizado no máximo 30 milhões, no máximo, para poder reciclar em 100 mil anos. Os caras mandaram mais de 3,5 bilhões de capelinos para cá, e tudo retardado mental. Então o que aconteceu? A Terra não tinha capacidade para lidar com tanto retardado. E aí tiveram que criar realidades paralelas para começar a distribuir esse pessoal, e aí veio um umbral de capela para cá. A Terra não tinha umbral. Eles remodularam a barreira de frequência a 100%, a gente perdeu a memória, perdeu a lembrança, e a gente não conseguia voltar para o corpo criogênico, porque eles pegaram o firewall do nosso sarcófago e levaram a 100%. Então o que acontece? Ninguém voltava. Exato, porque o firewall funciona pela rede neural. E assim a gente ficou preso na rede Sansara. Porque eles alteraram nosso padrão mental através da religião, do medo dos dogmas, da alta magia negra, fazendo a gente entrar nessa guerra, e a gente se desconectou porque baixou o gradiente cognitivo. Se mostrava muita coisa sobre arqueologia hoje proibida e ufologia. Após a Segunda Guerra, tudo isso foi apagado. Então as evidências arqueológicas mostram que a nossa realidade é mentira. Quando Caligasto, que era um príncipe planetário, um senador de Alcione, cupincha do Anu, pai do Enlil e do Enki, Enlil é o Yahvé, haviam problemas. Por quê? Anu é o 17º descendente após a família de Amélios. Amélios é o Jesus deles, de Lira. É uma encarnação, a primeira encarnação biológica em Vega de Lira, a Vior, de Jesus, ou do Micá. Então, a Anu, ele diz, espera, eu sou descendente direto de Micá, então eu tenho que ser o rei de todos os humanos. E os outros dizem, não, aqui quem assume é quem trabalha, quem desenvolve por merecimento, não porque é filho de alguém. Isso dividiu a raça humana entre os Nibiruanos, Anu, os Shiakar, os Tal Shiar e o outro que eu não lembro o nome. Então, essa divisão fez com que Anu se conectasse comercialmente à casa Dracu-Anu, de Draco, criando a parceria biológica e comercial entre humanos pleiadianos com os draconianos. E no meio dessa cisão política, Caligasto é preso. E nesse rolo, ele assinou o decreto de autorizar a transferência dos capelinos para cá. Só que o Conselho da Terra tinha autorizado no máximo 30 milhões, no máximo, para poder reciclar em 100 mil anos. Os caras mandaram mais de 3,5 bilhões de capelinos para cá, e tudo retardado mental. Então o que aconteceu? A Terra não tinha capacidade para lidar com tanto retardado. E aí tiveram que criar realidades paralelas para começar a distribuir esse pessoal, e aí veio um umbral de capela para cá. A Terra não tinha umbral. Nesse rolo que começa 81 mil anos para cá, no meio desse rolo, os Anunnakis começam a ter problemas entre eles, por questão de poder. Aí chega o Chopats. Eu ia perguntar do Chopats. Eles chegam ali, que os caras aproveitam, já que a lei, a norma do Chopats, dividir para conquistar. Então, como eles viram que a situação na Terra estava punk, que eles começaram a assediar neurologicamente o Anu, o Enki, o Enlil, a Inanna, o Jin, todos os caras que estavam ali. E isso começa a gerar a guerra e o tumulto entre os humanos, por ressonância do Chopats. E aí o umbral começa a fervilhar. Então os humanos, a gente estava em missão, em imersão, tipo as missões, por exemplo, tu tem trabalho com capela, tu vem aqui, ó, eu vou trabalhar com 50 capelinos em 20 anos, para fazer o cara despertar e virar um mago branco. Legal. Aí você morria, mas você voltava para o teu corpo criogênico. Chopats cortaram isso. Eles remodularam a barreira de frequência a 100%, a gente perdeu a memória, perdeu a lembrança, e a gente não conseguia voltar para o corpo criogênico, porque eles pegaram o firewall do nosso sarcófago e levaram a 100%. Então o que acontece? Ninguém voltava. Exato, porque o firewall funciona pela rede neural. Imagina, o padrão médio do coeficiente intelectual de um ET é de 350 pontos comparados a nós. Porra, tu fica aqui, porrada, morte, porrada, guerra dos romanos, aquela palhaçada toda, tu volta com 70, 80 de QI. O firewall, peraí, quem é esse louco aqui? Não, aqui tu não entra. E assim a gente ficou preso na rede Sansara, porque eles alteraram nosso padrão mental através da religião, do medo dos dogmas, da alta magia negra, fazendo a gente entrar nessa guerra, e a gente se desconectou porque baixou o gradiente cognitivo. E isso que aconteceu na Terra foi usado em muitos outros mundos na Guerra de Órion, antes, no processo que gerou a guerra. Qual foi o papel de Chopats na Guerra de Órion em si? Eles manipularam os processos das corporações para entrar em conflito, para poder aprisionar e levar. Então o que acontece? Os prisioneiros feitos na Guerra de Órion, eles são levados para uma bolha de Cestrastone. Pensa numa bolha energética.
E essa bolha é um holograma cibernético encarnacional. E ali a narrativa é dor e sofrimento para produzir ectoplasma. E os chopates se alimentam daquilo. Então, os chopates no hiperespaço tem milhares dessas bolhas com todos os, entre aspas, os mortos ou abduzidos dos mundos que foram destruídos na Guerra de Órion. Então, até o dia de hoje, existem zilhões de almas desaparecidas. A Mona do Estão nessas bolhas? Nessas bolhas, que estão escondidas no hiperespaço. Então, uma das funções da equipe com a qual eu trabalho é localizar essas bolhas. E aqui na Terra, a gente tem um monte dessas bolhas por causa do umbral que a gente tem aqui conectado. E aí entra os projetos americanos com o caso Roswell, por aí vai. Tá tudo interligado. Por isso, quando você vai para a base de Denver, tem os relatos dos caras fazendo experiência com um humano com 4, 5 braços, o centauro, corpo de cavalo, tronco humano, isso é real lá. Eles fazem essas coisas, justamente para encontrar os links de acesso a esses lugares. Minotauro. Tá? Tudo isso não é lenda, isso se baseia em fatos reais. Virou lenda porque viram antigamente isso acontecendo, não havia uma explicação melhor do que criar uma história fantasiosa sobre a origem do ser. Eu lembro de uma foto, eu até comentei isso hoje com alguém, eu acho que é o Henry Ford, mas não posso afirmar porque eu não lembro, porque eu vi essa foto quando moleque, na revista Planeta. Tá o senhor ali, preto e branco, no museu de Nova York, do lado de um crânio do tamanho de um Fusca. Então, no passado, antes da primeira, inclusive, se mostrava muita coisa sobre arqueologia hoje proibida e ufologia. Após tudo isso foi apagado no mundo inteiro. Então, a gente tem um monte de crânios gigantes, corpos gigantes espalhados por aí. Isso foi tudo, é tudo fake, é tudo, como diz, Photoshop. Não, é real. Representei no mar Mediterrâneo, ano passado, retrasado, foi encontrado um elmo romano por uma cabeça desse tamanho. Uma espada romana de mais ou menos 200 quilos. Uma espada maior do que essa mesa, enorme. O humano não levanta isso. Aí tu vai lá para o Peru, Bolívia, onde tem um sítio arqueológico perto de Taiwanaco, não é ali, mas é perto, naquela região. É perto da fronteira com o Peru, né? Por ali, eu não lembro a coordenada exata. Existem ferramentas, martelos, que pesam uns 250, 300 quilos, são desse tamanho, não é humano. Uma punco, né? Exato. Por ali, por naquela região. Uhum. A própria Caminho Inca, eu fui ali, gente, tem escada mais alta que essa mesa. O boliviano e o peruano tem 1,60 m. Então, como que o cara vai fazer uma escada que sobe até não sei aonde, com degraus para uma pessoa de 3 metros? Então, as evidências arqueológicas mostram que a nossa realidade é mentira. Então a questão de Órion é muito complexa, porque muitos nós viemos de Órion. Aqui na Terra tem muita gente de Órion encarnada. Como é que eu chamaria? Não são exilados de Órion, são sobreviventes? Não, são sobreviventes e missionários de Órion. A maior parte do pessoal de Órion veio a reconstruir o sistema solar, por exemplo. Para quem não sabe, o sistema solar está dentro de uma nuvem chamada nuvem de Oort. Tá, então vamos lá, coisas curiosas. A nuvem de Oort é o que restou do nosso sistema solar, que se chamava Satik. O nosso sistema solar era artificial, montado por alta tecnologia. Tinha 3 estrelas, 135 planetas, dos quais a maior parte maiores do que Júpiter, que é o que restou hoje, que é a nuvem, o cinturão de Kuiper e Oort. Pois bem, então aqui vem outro fator interessante. São astronomicamente comprovados. Comprovados, tem fotos em todo lugar. Sim, pois bem, então aqui vemos um dado. Existe uma estrela. O nome é em alemão, eu chamo de slot porque eu não sei falar alemão. Não é isso, mas é algo tipo slot em alemão. É uma anã vermelha, que eu sempre falei, quando escrevi o livro Experiência Morontial, que eu não trouxe que está esgotado. Essa estrela fazia parte do sistema de Oort, fazia parte do sistema solar, que era Trino. Não, tu tá louco. Bom, a NASA lançou em 2024 um documentário científico provando que eu estava certo, que ela está num desvio do vermelho do sistema solar, ela está se afastando. E segundo a NASA, ela saiu de Oort há 70 mil anos atrás. Pela velocidade e pela distância. Que é nada. Não é nada, nada. Ontem. Bom, o segundo Sol nosso é Herculovos, que é uma anã marrom que orbita o sistema solar a cada 6 mil e poucos anos. Tá? Que está aí perto hoje em dia causando um monte de anomalia. Então essas 3 estrelas faziam parte de uma estrutura com o sistema Satik. Como nós estamos numa rota comercial do Império Shakar, do Império Nebu e do Império Pleiadiano, Siriano e de Órion, eles destruíram isso aqui.
para fragilizar todos aqueles que não se curvaram ao Império Reptiliano. Então o sistema solar foi aniquilado. Então aqui vem a sacanagem. Saturno tem algo em torno de 276 luas. Júpiter 81, 85, uma coisa assim. Netuno tem 20 e o Urano acho que tem 14 luas. Todas essas luas são hoje laboratório para a regeneração da vida que foi destruída em Satik. Então o que eles fazem? Mas o laboratório nessa nossa dimensão... Nessa dimensão. É algo, também. É algo que se a gente pegasse uma nave hoje fosse lá, seria visível. Sim. Tá. Então o que eles faziam? Conforme a configuração, eles trazem para a Terra, por causa da estrutura biológica e climatológica. Então vamos lá, vamos pegar o canguru, um exemplo. Então eu tenho 12 mil anos para fazer o canguru chegar a um nível de consciência e evolução biológica para poder transferir para uma lua de Urano. Então eles usam a Terra como laboratório fisiológico. Daí por que a gente tem tantas espécies exterminadas, dinossauros, um monte de coisa. Por quê? Cada uma dessas espécies é referente a um projeto biológico desse planeta que tem alguém que cuida. Esse alguém é um tronado, é um comando, que pode ser um pleiadiano, um siriano, um aviário, um felídeo, etc. Acho que é legal explicar porque é tronado, é interessante.